Galerinha do segundo B, tudo beleza? Tudo tranquilo? Espero que sim. Muito bem, então hoje iniciamos a sequência 2 já. As primeiras 8 aulas da sequência 1, a sequência 1 inteira no caso, já foi. Então hoje sequência 2, aulas 1 e 2 de novo, tá? Da sequência 2. Então é a página 27 da apostila, beleza? Tanto em PDF quanto a versão física, página 27. Bora? Bora. Tem um cabeçalho, daí tá lá. Caro estudante, estas aulas são ferramentas que poderão auxiliar a sua aprendizagem, com o compromisso de desenvolver a sua proficiência leitora, sua capacidade de ler bem, interpretar bem o texto, o seu senso crítico, de não aceitar tudo que você lê, a curiosidade, importantíssima, e a pesquisa. Né? Essa é uma habilidade que vocês estão desenvolvendo muito agora na pandemia, né? Tem que se virar sozinho. Este material foi elaborado para ampliar algumas habilidades essenciais, por meio de atividades que representam um verdadeiro diálogo, uma verdadeira conversa entre você, o professor, este que vos fala, e o conhecimento. Vamos lá? Vamos lá. Aula 1. Terra à vista. Objetivos da aula. Praticar a leitura e a interpretação textual, aproveitando o repertório cultural dos estudantes, a bagagem de vocês, como a gente costuma dizer. Reconhecer as características que definem o gênero literário romance. Estudante. É importante conhecer a diversidade de gêneros textuais e ampliar o repertório cultural. E, sobretudo, desenvolver as habilidades de leitura. Estes não tem essa vírgula aí, o povo viajou total aí. Se você está com a versão física, está com um pinguinho de corretivo em cima dessa vírgula aí. Não existe essa vírgula. Se você está vendo em PDF, fazer o quê? Estes são elementos essenciais para o ingresso no ensino superior, na faculdade e no mercado do trabalho, também conhecido como mundo real. Neste momento, você terá a oportunidade de ler excertos, trechinhos, da carta a El Rei Dom Manuel e descobrir curiosidades sobre os homens que chegaram em terras brasileiras e os que aqui já estavam. Atividade 1. Leia o excerto, leia o trechinho. Então agora, gente, é o seguinte. É a carta famosíssima de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal quando ele chegou aqui. Tá? Então é claro que está em português de Portugal e de 520 anos atrás. É claro que vai ser diferente. Tá bom? Então vamos lá. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar, falta um R aí, ô meu pai eterno. Coloca aí se você tiver com a versão física, ou deixar. Tá. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, né? Suas vergonhas que ele fala aqui são seus órgãos sexuais, tá bom? Do que demonstrar a cara. O que ele tá falando aqui que tanto faz, eles andam peladão numa boa, tanto faz mostrar o rosto, mostrar, né? Os Países Baixos, para eles tanto faz. Acerca disso, são de grande inocência, são igual crianças. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Moção, atravessado no beiço. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado de sorte que não os magoa, não os machuca, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Então aqui nesse trecho em particular da carta, o Caminha está espantadíssimo, com aquele osso inchado na boca dos índios. Beleza, vira a página, ou tem continuação. Os cabelos deles são corredios, são bem lisinhos, e andam tosquiados, de tosquia alta antes do que sobrepente. Cabelo bem cortadinho, de boa grandeza, rapados todavia por cima das orelhas. É o famoso penteado de gelinha, né? E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte na parte de trás, uma espécie de cabeleira. Solapa aqui atrás, tá? De penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, muito fechada, muito grande, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. É um famoso cocar, né, gente? E andava pegado aos cabelos, pena por pena, com uma confeição branda, como de maneira tal que a cabeleira era muito redonda e muito basta, muito vasta, muito grande.
e muito igual, e não fazia míngua mais lavagem para levantar. Ele é bem cabeludão, isso que ele está falando. 2. Observe que no enunciado do exercício, propositalmente, não há referência sobre o título e o autor do texto, que eu, sem querer, acabei já contando para vocês, né? Faça inferências. Que texto é esse? Quando pode ter sido escrito? Já falei tudo já. A quem se destinava? Gente, antes de ler, eu já dei todas as respostas aqui para vocês, tá? Desculpa aí. 3. Ou, né, de nada. Leia o parágrafo inicial do texto da questão 1, que foi propositalmente omitido. Então, agora que eles vão dar o primeiro parágrafo da carta. Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Então ele está falando aqui, eu vou contar como é que, o que a gente encontrou por aqui, mas eu escrevo muito mal. Então, falsa modéstia aqui do caminho, né? Conhecendo o início do texto, infira, deduza que texto é esse e qual é a sua função. Ah, gente, tá fácil. Vai lá no Wikipedia e taca. Carta de Pero Vaz do Caminha. Tá? Beleza. Vira a página. 4. Observe a descrição que Caminha faz dos nativos. Como os portugueses abordaram a nudez e o comportamento inocente dos indígenas? O que essa descrição revela? Qual foi quando eles chegaram aqui, os portugueses, deram de cara com os índios todos peladões, qual foi a reação deles? Bom, estudante, ao final da aula, é importante que você tenha compreendido a progressão temática dos textos produzidos no Brasil Colônia. Quem eram os homens que aqui viviam? Para quê, para quem e por que escreviam? Dessa forma, você poderá fazer anotações acerca das observações que realizou sobre a época em que o texto foi escrito, comecinho do século XVI. 500 anos atrás, portanto. Beleza? Aula 2, as aulas são curtinhas, né? Vocês já perceberam isso, ainda bem, né? Para não cansar nem vocês, nem eu. Aula 2, cá estamos. Objetivo da aula: ilustrar a passagem do tempo e a mudança de gêneros textuais literários, estabelecendo relações entre o texto literário e o momento da sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Tá. Gostaram da trilha sonora de passarinho que eu tenho hoje, né? Estudante, para que você possa sistematizar os conhecimentos, o que será proposto na aula 8, propomos a seguir a construção de um percurso literário, uma espécie de trilha de leitura. A ideia é, a cada aula, mostrarmos, por meio do texto literário, que os homens mudaram seus pensamentos. Os homens, no caso aqui, seres humanos, né, gente? Os homens e as mulheres, se Deus quiser. Aliás, a mulher tem muito mais facilidade para mudar de pensamento que o homem. Sendo assim, a literatura foi acompanhando essa mudança. Não se trata de trabalhar com estilos de época tão comuns em livros didáticos, a famigerada periodização da literatura. O objetivo é que você perceba o modo como a literatura vai se construindo como ferramenta de crítica social. Tá. Atividade. Os caras colocam o cabeçalho de atividade na última linha da página, um diagramadorzinho vagabundo esse. Na aula anterior, página 30, você leu um excerto de um texto que levava a notícia do descobrimento de uma nova terra ao rei de Portugal. Vamos continuar percorrendo a sociedade do Brasil Colônia. O Brasil Colônia era o período em que o Brasil pertencia, vamos dizer assim, a Portugal, desde o seu descobrimento até a independência. Muito bem, os portugueses chegaram, colonizaram e continuaram escrevendo, produzindo literatura. A princípio, escreviam cartas com o objetivo de enviar informações ao rei português. À medida em que a colônia foi se organizando, escreviam tratados, sermões tipo de missa mesmo, poemas e peças teatrais, uma literatura catequética que objetivava a conversão dos indígenas ao catolicismo. Nessa aula, leremos excertos, trechinhos escritos nessa época. É um mergulho na história do Brasil. Leia agora um fragmento, um trechinho do poema de Gregório de Matos, autor conhecido como Boca do Inferno, porque ele era bocudo, ele falava tudo que vinha na cabeça dele, criticava a sociedade e tudo mais. Epílogos. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo
Demo é isso mesmo que vocês estão pensando que é. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Uia. Observe a construção das estrofes. O eu lírico, o personagem do poema, constrói uma imagem da cidade. Que imagem é essa? Tá fácil, né, gente? Ele gostava da cidade, estava contente com aquilo que estava acontecendo na cidade dele? Responde aí nessas 4 linhas. Ah, que milagre, tem linha. Que bom. Vira a página 31, atividade 3A. Observe o título do poema, Epílogos. O que são epílogos? Relacione o significado do termo epílogos com a temática do poema. Caso necessário, consulte o dicionário físico ou digital. Vai lá no Google e taca a palavra epílogo e vê o que é, escreve aí para nós. Nossa, quanta linha, louco. É para você explicar o que significa, qual que é o sentido da palavra epílogo e por que, além disso, você também tem que explicar por que esse poema do Gregório de Matos Guerra, O Boca do Inferno, por que esse poema se chama Epílogos, tá bom? É isso que você vai fazer nessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, mais, espaço mais do que suficiente. B de bola. Aproveitando o uso do dicionário físico ou internetico, pesquisa o significado do verbete sátira. O que significa a palavra sátira? Explique com suas palavras por que o poema Epílogos é uma sátira. Então aqui ele não está perguntando se o poema é ou não uma sátira, ele está afirmando que é uma sátira. O que ele quer saber de você é por que esse poema é uma sátira. Bom, 3 linhas. Estudante, é importante que ao final das atividades você vá organizando esquemas de estudos, evidenciando, anotando o que você julgar importante. A proposta é construir um mapa mental sobre o percurso histórico que você está fazendo por meio dos estudos sobre os textos literários de diferentes épocas. Assim, poderá destacar mudanças observadas em relação à linguagem, hábitos alimentares, valores, formação de grupos sociais e outros. O que ele está querendo dizer aqui é importante que você vá anotando tudo que você está aprendendo, se Deus quiser. Página 32, acabou. Já é aula 3. Tá bom? Então, como diria o grande filósofo Pernalonga, por hoje é só, pessoal. Tá? Até a próxima, se Deus quiser.